Tentativa número 2 aqui. Vamos ver se vai dar certo agora. Boa tarde, gente. Boa tarde. Tô tentando conectar aqui. Antes não deu muito certo. Vamos ver se agora dá certo pra fazer uma livezinha. Oi, gente. Só deixa eu... Tô tentando organizar o negócio aqui da internet. Peraí. Tá dando tudo certo agora? A conexão? Cada pouco tá travando aqui pra mim, mas tudo bem. Vamos tentar agora. Oi, gente, então, boa tarde. Eu comecei anteriormente uma live e acabou que desconectou aqui a internet e aí eu voltei. O retorno. Eu tava aqui fazendo o planejamento da minha semana e percebi que talvez se eu não fizesse hoje eu não teria mais data para fazer a nossa live, em virtude de que tem muitas coisas acontecendo de eventos assim no fim da tarde, né? Então, essa semana tá bombando, graças a Deus. Mas eu resolvi passar para comentar um pouquinho sobre um questionamento de uma seguidora que perguntou o que fazer com as metas que foram elencadas no início do ano e que não saíram do papel. Então, quem nunca passou por isso, né? Eu acredito que todos nós, no início do ano, traçamos algumas metas e algumas se realizam e outras não se realizam, né? E aí o meu objetivo é fazer com que a gente reflita um pouquinho sobre o porquê algumas delas saem do papel e o que fazer com aquelas que não saíram do papel, né? Então, alguém de vocês que está aqui ao vivo já passou por isso? Tem metas que não conseguiu realizar, né? Então, o meu objetivo é falar um pouquinho sobre isso também. Provavelmente não será uma live muito longa, porque esse conteúdo tem um pouco a ver com o que já foi dito na live anterior, então que tem relação com a melhor forma de planejamento, né? E muitas vezes tem algumas situações que são semelhantes em planejar e por que eventualmente as nossas metas não saem do papel, tá? Mas juntos a gente vai encontrar aí algumas respostas para que a gente consiga entender um pouco mais sobre isso e que ano que vem a gente tenha mais efetividade na hora de fazer as nossas metas e tirá-las do papel, tá? Eu elenquei alguns tópicos aqui pra gente avaliar juntos e para ver se faz sentido. Pelo menos são coisas que eu sempre avalio, assim, quando as minhas metas não saem ou que os meus objetivos não se concretizam, eu procuro sempre dar uma avaliada sobre o porquê disso, né? Eu lembro que o meu primeiro processo de coaching aconteceu em 2012, 2013, por aí. E nós recebemos uma ferramenta naquele primeiro processo chamada Cápsula do Tempo. As pessoas que participam dos processos meus aqui também recebem essa ferramenta. E nessa ferramenta, o objetivo dela é que a gente escreva uma carta para nós mesmos. Então, é como se nós nos projetássemos para, por exemplo, novembro de 2020 e nós colocássemos no papel tudo que a gente conseguiu realizar, então, no ano de 2020, né? E eu escrevi aquela cápsula do tempo, na época, num processo muito emocionada, porque o meu primeiro processo de coaching e autoconhecimento foi extremamente, assim... eu me reconheci uma pessoa que eu não sabia que eu era, então eu estava extremamente emocionada naquele dia, na hora de escrever a carta. E quando eu recebi essa carta, muitas coisas que estavam escritas lá saíram do papel, e as que não saíram tinham também um motivo real para aquilo não ter acontecido, né? E o primeiro motivo foi a falta de engajamento meu para que aquela meta saísse do papel. Eu lembro que naquela época as metas que não saíram do papel foram metas relacionadas à minha vida pessoal. E naquela fase eu era uma pessoa, não que eu não seja hoje, mas eu era uma pessoa muito focada somente na vida profissional. Então, todas as minhas metas relacionadas à profissão,
aquilo que eu queria ser, a mudanças, a questão... Eu lembro que foi em 2013, 14, minha vida profissional começou a se revolucionar, assim. E aí aquelas que não tinham saído do papel tinham sido metas no lado pessoal, e quando eu parei para avaliar, eu entendi que elas não tinham saído do papel porque eu não tinha me engajado com aquelas metas. Então, essa é uma das respostas quando a gente pensa sobre por que é que a minha meta, elencada lá no início do ano, não saiu do papel até agora, né? Então, a primeira resposta pode ser falta de engajamento. Talvez a gente colocou aquela meta sem pensar se aquilo seria possível ou não, e chegado aí o fim do ano, a gente avalia e percebe que era uma meta que talvez não era uma meta simples, não era uma meta fácil, não era algo que nós estivéssemos realmente dispostas ou dispostos a fazer. Logo, essa meta não se concretiza, não sai do papel, e pode ser que haja algum tipo de frustração ou de uma autocobrança, né, com relação a isso. Então, o primeiro ponto que eu quero que a gente reflita durante esse período que a gente vai ficar aqui juntos é fazer uma avaliação mesmo. As metas que não saíram do papel, pode ser não. Muitas vezes é por falta de engajamento nosso. Nós não colocamos aquilo como prioridade, nós não agimos na direção daquilo, né? Porque, como eu falei na live de semana passada, tudo que hoje está acontecendo na nossa vida é resultado daquilo que a gente está fazendo e também daquilo que a gente não está fazendo, né? Então, nós precisamos olhar um pouquinho para algumas situações, assim. Por exemplo, nesse mundo louco que a gente vive, eventualmente a gente encontra-se num pilotinho automático, né? Então, de manhã a gente sabe tudo o que precisa acontecer, a gente vai vivendo a vida meio que no automático, e viver a vida no automático faz com que a gente não olhe para aquilo que realmente importa para a nossa vida. Por isso que esses momentos de avaliação, de compreensão daquilo que é importante, daquilo que a gente quer, daquilo que é necessário, nós temos que fazer isso eventualmente, que a gente não espere só início e fim do ano para refletir sobre as nossas escolhas, né? Então, um primeiro ponto é da gente avaliar de forma consciente as metas que não saíram no papel, compreendendo o real motivo do porquê é que elas não saíram, né? Se foi falta de engajamento, se foi uma mudança de foco nossa, que pode acontecer também, se foi que durante o ano eu tive que dar prioridades para outras coisas e que aquelas coisas vieram como surpresa, que não estavam elencadas no meu planejamento principal, mas eu precisei pegar aquilo e fazer aquilo acontecer também. Então, uma avaliação consciente das metas que não saíram do papel é importante. E um segundo ponto é avaliar se nós não estamos sendo pegas e pegos pelo pilotinho automático, que faz com que a gente não olhe para as ações diárias que a gente tem feito, que a gente só se toque das coisas que faltam acontecer ou que ainda não saíram do papel no fim do ano, por exemplo, né? E aí é bem comum que agora, nesse fim do ano, a gente fique um pouco mais acelerado para tentar realizar coisas que eventualmente nós precisávamos de um tempo, de um processo, né, para conseguir tirar essas metas do papel. E então falamos de avaliação consciente, que foi um dos tópicos que eu anotei aqui. Nós precisamos olhar de forma carinhosa para o nosso ano, entendendo o que aconteceu lá atrás, o que aconteceu no meio do ano, o que está acontecendo agora, né, que a gente consiga ver de forma consciente o real motivo do porquê algumas metas não saíram do papel. Fazer uma avaliação também se a gente não está sendo pega pelo nosso pilotinho automático, né, que faz com que a gente não visualize de forma consciente as coisas que estão ou não estão acontecendo nas nossas vidas, né? A gente nem percebe quando a gente está no piloto automático, a gente acaba fazendo só por fazer, e tem aquele ditado que diz assim, a gente vai levando a vida nas coxas, né? Isso é mais ou menos estar no piloto automático sem pensar o que é ou o que não é. E a terceira e quarta anotação minha aqui tem relação com a gente avaliar se nós hoje não estamos numa zona de conforto, e se aquela meta que a gente colocou no início do ano não seria uma meta seria então uma meta que nos tirasse dessa zona de conforto. E tem pessoas, né, que eventualmente sentem receio de mudança ou se sentem travadas para mudança,
e acabam não fazendo por não quererem passar por aquela desconstrução necessária para uma reconstrução, né? Porque eu acredito que dentro dos nossos processos evolutivos, para nascer algo novo, precisa morrer algo. Então nós precisamos desconstruir alguns padrões, desconstruir alguns comportamentos, desconstruir algumas atitudes para que a gente possa reconstruir padrões, reconstruir comportamentos e reconstruir atitudes, né? Eu vinha falando, hoje de manhã eu comentei sobre isso, hoje à tarde, durante um planejamento que eu acompanhei, eu falei sobre isso também, que nós temos uma tendência bem grande a não respeitar o nosso próprio processo, né? A entender que sempre no início nós teremos mais dificuldades, no meio as coisas podem ser um pouco facilitadas, e ao final é que nós teremos o nosso resultado final, né? Só que o que acontece? A gente já quer alta performance desde o início. E isso pode ser também um dos fatores que faz com que a gente se desmotive dos nossos objetivos e finalize o ano sem cumpri-los, né? Então, é importante também que a gente reduza um pouquinho o nosso índice de cobrança de resultado, de alta performance, para que a gente possa avaliar o processo num todo, assim. Eu gosto de algumas frases várias são inspiradas, são frases que eu já ouvi para me tranquilizar, inclusive, porque eu sou uma pessoa que quero muitas vezes o resultado da noite para o dia, então isso que eu falo, eu tenho que falar para mim também o tempo inteiro. Obedece o teu processo, né? O caminho se faz caminhando, a construção é devagar e sempre, né? Então, também a questão da nossa pressa, né? Pode ser que lá no início do ano a gente estava num boom de empolgação, aconteceu que em um dia não deu certo alguma coisa, a gente já se desmotiva e abandona a meta, e pode ser que no fim do ano essa meta não tenha saído efetivamente do papel, em virtude de uma pressa que a gente tem para querer que as coisas acontecem sempre para ontem, né? E quem nunca? Então, que a gente possa se avaliar de forma carinhosa, né? Não fazendo uma avaliação de mais cobrança ainda, que a gente possa entender as coisas que saíram do papel, entender aquilo que não saiu e fazer uma avaliação carinhosa e consciente para que no próximo ano nós tenhamos mais consistência e consciência para ir na direção dos nossos objetivos, né? Então, 3 coisinhas, né? A gente falou aqui que podem ser que foram fatores que fizeram com que as nossas metas do início do ano não se concretizassem agora no fim do ano, né? E nós precisamos então avaliar de forma consciente os nossos objetivos, se aquilo era realmente uma meta nossa, se não era uma meta que alguém nos disse que era pra gente fazer, então a gente também perde um pouco de interesse quando não é uma meta autêntica nossa, né? Então tem relação com avaliação consciente, compreender se nós não estamos num pilotinho automático, né? E estar no piloto automático faz com que a gente não visualize as possibilidades, não visualize as oportunidades de mudança, que podem ser essas que nos levem para a realização dos nossos objetivos. E entender também que na zona de conforto pode até ser confortável, mas ação igual, resultado igual. Ação diferente, resultados surpreendentes, tá? E para facilitar um pouquinho o nosso planejamento para 2020, eu também trouxe 4 aspectos nos quais nós precisamos compreender e que são aspectos fundamentais para a gente colocar no papel e para ajudar a determinar as nossas metas para o próximo ano, tá? Que são recursos. Então, para que nós tenhamos possibilidade de tirar os nossos objetivos do papel e concretizá-los ao final do ano, a gente precisa avaliar 4 recursos: tempo, dinheiro, conhecimento e relacionamentos. Então, para as metas que a gente colocar no papel daqui para frente, quanto tempo eu vou precisar me dedicar àquela meta, ou até quando eu quero que essa meta se realize, né? Então, no tempo, nós podemos fazer 2 perguntas. Quanto tempo eu preciso me dedicar para essa meta, para que ela saia do papel? Ou até quando eu quero que essa meta saia do papel? Na live da semana passada, a gente falou bastante sobre ter objetivos claros e tangíveis, né?
Quando a gente delimita um tempo para a realização das nossas metas, fica mais fácil a gente entender e fica mais fácil a gente cronometrar as nossas ações para que a gente consiga realizar elas no período que a gente colocou no papel. Avaliando também se aquele período é um período realizável, né? De nada adianta, sei lá, a gente pensar numa mudança super radical e querer que aconteça da noite para o dia. Então, sempre avaliando as possibilidades razoáveis, né? De tempo, por exemplo. Então, até quando eu quero que essa meta saia do papel ou quanto tempo eu preciso me dedicar diariamente para que isso também seja um resultado no fim do ano que eu possa comemorar esse resultado, né? Outra coisa importante, gente, dinheiro. Então, nós falamos de tempo, que é um dos recursos que a gente precisa avaliar, né? Outra coisa importante ainda, falando sobre tempo, nós precisamos aprender a otimizar melhor o nosso tempo. Então, para que a gente não fique mais acreditando que a falta de tempo é algo que nos afasta daquilo que a gente quer, quando na verdade nós podemos aproveitar melhor o tempo com qualidade. Então, tempo é algo que todo mundo tem o mesmo tempo, né? Nós temos 24 horas por dia, todas as pessoas. Então, a gente percebe pessoas com mais capacidade de administração que conseguem otimizar melhor o seu tempo, ter tempo de qualidade, e a gente percebe também pessoas com necessidade de desenvolver essa otimização e esse tempo de qualidade. Então, tempo é um recurso necessário que a gente precisa olhar quando a gente fala em conseguir cumprir as nossas metas. Lembrando das perguntas: até quando eu quero que isso saia do papel? Até quando eu quero atingir esse objetivo? Ou quantas horas no meu dia eu vou me dedicar a isso, tá? E o melhor seria se nós respondêssemos essas duas perguntas, que aí fica uma meta bem alinhada e bem clara. Com relação a dinheiro também, então tem metas que demandam uma organização financeira. Então, quando a gente for colocar uma meta no papel, além de pensar quanto tempo, a gente precisa entender quanto dinheiro eu preciso para tirar isso do papel, né? Para realizar essa meta. Se for uma viagem que eu quero fazer no fim de 2020, eu já preciso compreender mais ou menos quanto custará essa viagem para que eu faça uma divisão óbvia de quanto eu preciso economizar mensalmente para que no fim do ano eu consiga chegar no fim do ano com o dinheiro para pagar a viagem. Caso contrário, se eu não tiver clareza de quanto dinheiro os meus objetivos precisam, pode ser que eu chegue no fim do ano sem o dinheiro necessário para fazer isso sair do papel. Então pode ser uma meta que não vai ser atingida em virtude de não ter avaliado esse recurso, que também é importante, chamado dinheiro, tá? Então, quanto dinheiro a gente precisa para tirar essa meta do papel? Lembrando que tem algumas metas, tem alguns objetivos que não demandam dinheiro, então a gente esquece se não demanda e olha para esse recurso se for necessário, tá? Outro ponto importante também são os relacionamentos. Então, quando a gente pensa metas, além de quanto tempo eu preciso me dedicar para essa meta, quanto dinheiro eu vou precisar, a gente precisa pensar em relacionamentos. Com quem eu vou ter que contar para tirar isso do papel? Será que é com a minha equipe, é com meus pais, é com o meu relacionamento amoroso, são com os meus amigos? Preciso encontrar novos relacionamentos que me ajudem na direção disso. Quem que eu preciso conhecer para atingir esse objetivo? Preciso melhorar o meu relacionamento com instituições bancárias, com um prestador de serviço, uma indústria, um comércio, relacionamentos num todo. A gente precisa compreender quem são as pessoas ou os negócios que precisam estar do nosso lado para que a gente consiga tirar as nossas metas e objetivos do papel, tá? E muitas vezes, né, a gente quer fazer tudo sozinho, né? E eu aprendi na prática que pedir ajuda é super necessário, que contar com o apoio de pessoas, de profissionais e de quem quer estar do nosso lado é muito bom também. E a gente precisa entender, e a gente precisa encontrar pessoas que tenham valores parecidos com os nossos, que se conectem com os nossos objetivos, para que juntos a gente possa estreitar e melhorar as relações, para que elas também sejam um recurso
que pode nos ajudar a tirar as nossas metas no papel e realizar mais coisas ao final de cada ano, né? E como quarto e último recurso, me fugiu a palavra, é conhecimento, tá? Então, quais são os conhecimentos necessários que eu tenho que ter para tirar as minhas metas do papel? Conhecimento vai desde conhecimento técnico até conhecimento emocional, até habilidades novas que precisam ser desenvolvidas. Eu preciso aprender a me comunicar melhor, eu preciso aprender a me posicionar mais, não, eu preciso aprender sobre tal assunto, né? Gestão de pessoas, gestão financeira, eu preciso aprender sobre, sei lá, sobre alguma coisa, né? Tudo relacionado à nossa meta. Então, precisamos olhar também para as habilidades que a gente precisa desenvolver para tirar as metas do papel, né? E tudo isso, gente, gera na gente uma consciência daquilo que é realmente importante a gente fazer, movimentar e mexer, para que a gente possa, ao final do ano, do próximo ano, perceber mais realizações e menos ações que não tiveram resultado, né? Então, esses quatro recursos são básicos e necessários para que a gente possa melhorar a forma com que a gente planeja os nossos objetivos, né? Pensando no tempo, no dinheiro, nos relacionamentos e no conhecimento. E lembrando também que nós precisamos, de tempo em tempo, avaliar de forma consciente, será que é isso que eu realmente quero, né? Porque eventualmente a gente faz algumas escolhas na empolgação, faz algumas escolhas sem pensar nas consequências, e isso pode nos distanciar de alguns objetivos também. Então, de tempos em tempos, é necessário que a gente volte a olhar para aquilo que realmente faz sentido na nossa vida, avaliando de forma consciente aquilo que a gente quer fazer, que a gente possa se perceber cada vez mais e fazer a nossa vida, olhar para a nossa vida e não simplesmente viver sem perceber o que está acontecendo, né? Então, de tempos em tempos avaliar, olhar, perceber se a gente está saindo da nossa zona de conforto, se a gente não está repetindo padrões que a gente já repetiu algumas vezes, perceber as coisas, né? A gente tem que estar mais conscientes. Eu acho que isso é algo que vai nos ajudar a ter mais realizações e menos metas que não saíram do papel ao final dos nossos ciclos, né? E que a gente não espere só fim de ano para fazer essas avaliações ou só início de cada ano para fazer planejamentos, né? Que a gente possa de tempos em tempos sentar, avaliar, rever, readequar. Uma coisa que eu acho legal também é quando a gente consegue fazer planejamentos flexíveis, sabe? Entendendo que haverão contratempos, que haverão coisas que a gente vai ter que colocar como prioridade, que tá tudo certo, que a gente não se cobre tanto com relação a isso, né? Então é mais ou menos isso que eu queria falar nessa live para iniciar a nossa semana, né? Essa foi uma demanda de uma seguidora nossa que perguntou sobre o que fazer com as metas que não saíram do papel no fim do ano, né? E aí as minhas dicas e minhas sugestões e minhas inspirações e reflexões são essas, né? São situações que eu vivo diariamente, que eu paro para avaliar diariamente e que estão sempre muito em voga durante os atendimentos aqui, durante os nossos atendimentos presenciais, atendimentos online, né? E essa questão da consciência é necessário, acho que é básico assim para tudo na vida, né? Inclusive para tirar as metas do papel, tá bom? Gente, finalizo aqui a nossa live, daqui a pouquinho eu finalizo um processo de autoconhecimento e coaching focado para a empresa, né? Um processo bem especial que eu tenho realizado com a equipe da Odonto Excelência aqui de Maravilha. Então, olha só, hoje de manhã eu já mostrei um pouquinho. Eu tô na minha sala, ela é fechada com vidro, mas a sala já está preparada para receber as gurias, né? Ó, aqui é a minha sala, aqui tô eu. E é isso, quero desejar uma excelente semana para todos nós, que a gente possa fazer essas reflexões sobre consciência, piloto automático, zona de conforto, tempo, dinheiro, relacionamentos e conhecimentos, que a gente possa alinhar cada vez mais tudo isso
para ter mais resultados, para ter uma vida com mais felicidade, mais plenitude e mais tudo, tá bom? Mais prosperidade em todas as áreas da vida. Então eu desejo uma semana super incrível para todo mundo. Eu vou dando as coordenadas por aqui. Se tiver algum recado importante eu vou passar para vocês. Dia 24/11 eu farei uma aula online, então o link está no link da bio para fazer a inscrição, para acessar, para receber o link dessa aula, tá? Tem e-book rolando também sobre 5 dicas super poderosas para sair da zona de conforto, que tem relação com o que a gente acabou de falar na live agora. Tem os vídeos, tem as frases, então tem bastante conteúdo que a gente pode utilizar para o nosso dia a dia pessoal e profissional, tá bom? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, sugestão, assuntos que vocês queiram que eu fale, me mandem, que com certeza eu vou avaliar e se está dentro daquilo que eu sei fazer, eu respondo por aqui. Um beijo e até mais!